autoridade para curar, libertar e transformar. É só para quem acredita. É só para quem crê. O evangelho da libertação. O evangelho da salvação. O evangelho da cura. Cura, liberta e transforma. Livro de Marcos, capítulo 5, versículo 1 e 2. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Versículo 3. O qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. O endemoniado gadareno. Alguém que viesse ao longe e passasse ali por aquelas redondezas, poderia correr o risco de ter o desprazer de se espantar ou vislumbrar uma imagem horripilante. Lá vinha ele então, o endemoniado gadareno. Uma cena triste e aterrorizante de se ver. Viajantes que viessem pelo caminho e que passassem ali na região dos sepulcros ou na região da Gadária, entre os sepulcros, e encontrasse o gadareno. Um olharia para o outro. Com certeza diria: se você quiser ficar, você fica, porque eu estou indo embora, estou correndo. Todos corriam afugentados com medo do gadareno. Um homem que vivia entre os sepulcros. A casa do gadareno era o cemitério. Muitas vezes o tentaram prender em correntes, cadeias, mas ele fazia-as em pedaço, ele despedaçava todas. Nada poderia prender aquele homem. Nada poderia prender ou afugentar o gadareno. Ele andava pelos valados, ele andava pelos desertos. Quando eles prendiam o gadareno em cadeias, ele quebrava as correntes e o espírito o impulsionava para o deserto. E ele ia pelos valados e desertos, bramando, clamando, gritando, se cortando. Algum viajante que se encontrasse com o gadareno pelo caminho correria afugentado e assustado. Uma cena terrível de se ver. E com certeza estaria correndo risco de vida, porque aquele homem era perigoso. O gadareno era conhecido na região de Decápolis, das 10 cidades. Ele era conhecido na região da Gadária e até fora dos limites de Decápolis, conhecia e sabia quem era o gadareno. Mas um dia, alguém mudou a história do gadareno. Se encontrassem com ele pelo caminho, fugiriam. Porém, um dia, o gadareno se encontrou com Jesus. E a sua história foi mudada. Quando Jesus desembarcou ali na região do gadareno, da Gadária, já veio então aquele homem ao seu encontro e começou a adorá-lo. Jesus disse ao espírito: sai dele, o endemoniado gadareno. Então o espírito começou a clamar e a pedir: Senhor, tem misericórdia de nós, não venha nos atormentar antes da hora. Aleluia. Ele rogou ao Senhor, ele clamou ao Senhor para que o permitisse que ficasse por ali. Saiba, meu irmão, que no mundo espiritual existem leis espirituais. E o teu inimigo, ele não vai poder te tocar sem primeiro passar por Jesus. Ele precisa de autorização para tocar na sua vida. Então, primeiramente, você tem que estar ligado com Jesus, em comunhão com Deus. E aí, praga alguma chegará à tua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia! Toda a honra, toda a glória sejam dados ao nome do Senhor Jesus.
Ó, versículo 7. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus disse a ele: sai deste homem, espírito imundo. Jesus perguntou o nome do espírito. Ele responde: Senhor, o meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Uma legião de soldados romanos teria por volta de 5 a 6 mil soldados. Então você logo observa que ali aquele espírito ou aquela legião poderia ter, em média, 6 mil espíritos com nomes diferentes. 6 mil habitantes do corpo do gadareno. Então você observa aqui que o gadareno era atormentado. A vida do gadareno não era uma vida simples. A vida do gadareno não era uma vida comum. A morada dele era entre os sepulcros. Ele não tinha o prazer de viver em sociedade. Ele não poderia viver com a sua família, porque era endemoniado, porque era atormentado por uma legião de espíritos. E todos que o vissem pelo caminho corriam, porque também tinham medo dele. Aquele espírito aterrorizava a região da Gadária. Ele não tinha corpo, mas ele usava o corpo do gadareno para aterrorizar as pessoas. Então saiba, meu irmão, minha irmã, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. A tua luta, ela é meramente espiritual. E em lutas espirituais, batalhas espirituais, nós devemos lutar com as armas da fé. E são essas: o jejum, a oração, a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé, as sandálias da preparação do evangelho e a espada da palavra. As armaduras de Efésios 6. Aleluia! Se você estiver na presença de Deus, nós não somos nada não, meu irmão. Se você, com a sua força física, ou com as suas faculdades mentais, cognitivas, psíquicas, for bater de frente com o seu inimigo espiritual, com o vosso adversário, vai ser igual o gadareno. O gadareno sofria, se cortava, não tinha moradia, andava entre os valados, entre os sepulcros, entre os lugares desertos. A vida do gadareno não era uma vida fácil. E hoje, em nossos dias, quantas pessoas não têm o prazer de viver com a família, de estar em casa, pessoas que carregam correntes espirituais, assim como as do gadareno. Talvez o gadareno não tivesse nenhum tipo de vício, mas pessoas que têm vícios, dependência química, não fica em casa, não tem família, vive jogado para lá e para cá, uns cometendo alguns pequenos delitos para alimentar o seu vício, dormir no banco da praça, não come direito, toma chuva, toma sol. Mas um dia o gadareno se encontrou com Jesus. Eu vos convido nesta hora, tenha um encontro com Jesus e você vai ver a sua vida mudar. As correntes que prendiam o gadareno não eram correntes físicas. As correntes físicas ele quebrava. Ele quebrava as cadeias, as correntes ele as fazia em pedaços. Mas as correntes que prendiam o gadareno eram espirituais. Correntes espirituais que aprisionam pessoas no mundo físico. Pessoas que tentam e não conseguem ser libertas. Tentaram prender o gadareno, não conseguiram. E o gadareno quebrava as correntes e fugia para os lugares desertos. Quem se encontrasse com o gadareno pelo caminho, fugiria. Porque você imagina a cena, viu um homem de lá para cá gritando, bramando, se cortando. Um lugar deserto, não sei se você já foi em lugares desertos ou invalados. O eco, ele traz aquele impacto. A voz do gadareno ecoava pelo deserto, ecoava pelos valados, e ele sempre gritando e bramando, e afugentando quem passasse por ali.